Negócio Gaúcho. O analista de Relações Internacionais da Farsul, Renan Reis dos Santos, informou que em maio os negócios com o exterior cresceram tanto em valor como em volume na comparação com o mesmo período do ano anterior. A informação nos chega através da Rádio Agerte com Eduardo Lies. O mês de maio foi positivo para as exportações do agronegócio gaúcho. Dados da assessoria econômica da Farsul informam que houve um aumento de 23% no valor na comparação com o mesmo período no ano passado, atingindo a soma de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Já o volume foi de 1,7 milhão de toneladas, com um acréscimo de 27%. O analista de Relações Internacionais da Farsul, Renan Reis dos Santos, nos fala desses números. Bom, Leões, então, conforme tu já mencionou, realmente um mês de maio melhor em 23 do que em 22, considerando que nós tivemos estiagem nos 2 anos, realmente importante, né? Que nós temos um número um pouco melhor, apesar de a carne bovina estar um pouquinho abaixo do normal, a gente já fala sobre isso, o trigo também com queda, mas a soja em grãos deu uma recuperada, apesar da estiagem, né? Claro que é um valor abaixo de um maio normal, num ano de safra cheia, mas tem um motivo específico para esse aumento da soja em grãos que a gente pode falar daqui a pouquinho. Mas, de maneira geral, números melhores do que do ano passado, onde nós também enfrentamos estiagem. A soja teve um aumento porque a safra desse ano, digamos, foi menos pior do que a 2022? A soja, o que nós estamos verificando na soja é que tem soja de outros estados da federação escoando por Rio Grande. Então, o que acontece? Como a safra brasileira, não a gaúcha, a safra brasileira foi muito forte, tem soja de outros estados descendo para sair por Rio Grande, porque os portos estão operando no limite no resto do Brasil. Então, isso acaba, de certa forma, maquiando o número aqui do Rio Grande do Sul, porque tem soja saindo, mas não é a nossa soja de outros estados. Renan Reis dos Santos, analista de Relações Internacionais da Farsul. E como está o desempenho das carnes? Pois então, Leandro, o que a gente vê, a carne bovina foi bastante prejudicada, as exportações pelo aquele caso atípico de doença da vaca louca, que bloqueou as exportações, né? Nós tivemos um alto embargo nas exportações e as nossas exportações, principalmente para a China, foram bastante prejudicadas. Mas aqui a gente faz um parênteses, que apesar de estar o maio de 23 ter sido pior que maio de 22, o maio de 23 já é melhor do que abril de 23. A gente tem um aumento aí de 83% no valor e 55% no volume em relação ao mês anterior. Então dá para ver que pelo menos em relação a esse caso da vaca louca, as exportações de carne bovina já começam a se recuperar, o que é muito importante, né? Então, pelo menos isso. Ainda está aquém do que foi num período normal, como no ano passado, mas já está melhor do que o mês anterior, que havia sido bastante ruim. Que mais tu destacas nos outros produtos do agronegócio gaúcho que foram exportados em maio? Acho que é essa questão da soja, que nós já falamos, né? Que tem um volume até interessante, muito abaixo de um mês normal, cheio de maio, mas um valor importante pela soja de outros estados. Essa recuperação nas exportações de carne bovina. O trigo teve uma queda muito grande nas exportações e isso é explicado pela forte oferta europeia no mercado internacional de trigo, e os russos também estão exportando com preços muito agressivos. Então o nosso trigo perdeu competitividade e então por isso que teve uma queda. Os amigos que olharam o relatório vão ver que é uma queda bem grande. Um ponto importante e aí a destacar, que é uma cultura extremamente importante aqui para o Rio Grande do Sul, é o arroz. As exportações estão bem aquecidas, teve aí um aumento de 535% no valor e 558% no volume em relação a maio de 22. E México e Costa Rica são os principais destinos.
A abertura desse mercado mexicano foi muito boa para o gaúcho, está sendo muito boa para o arroz gaúcho e esses números mostram isso. E com a nossa baixa oferta de soja, aliás, a gente tem observado uma coisa interessante, fica mais fácil de ver, né? Quando a gente tira a China, analisando as exportações para a Ásia, para o continente asiático, mas excluindo a China, nós temos 325 mil toneladas de produtos do agronegócio sendo exportados para o continente asiático, para outros países que não China. Então, a gente teve 1.700.000 toneladas, 325 mil toneladas são para outros países do continente asiático. E esse volume que está indo para os outros asiáticos é 34% maior do que a gente exporta para a União Europeia, do que a gente exportou para a União Europeia em maio. Então, a gente precisa começar a ter consciência de que não é só a China, que a China é muito importante, óbvio, que é o carro-chefe, né? É o nosso principal cliente, mas existem outros mercados asiáticos que não são valorizados, como, por exemplo, o mercado da União Europeia. E aqui fica um destaque para a Tailândia. A gente exportou 134 mil toneladas para a Tailândia, o Vietnã também com 89 mil toneladas e a Índia com 57 mil toneladas. Então, assim, a mensagem é que existe mercado além da China na Ásia. Então, isso é realmente muito importante a gente destacar, porque os nossos tomadores de decisão e o pessoal que faz a nossa política externa e comercial tem que ficar realmente de olho nesses outros asiáticos. A Ásia tem países muito grandes e com potencial, como a Indonésia. Exato, tem países com populações muito grandes, né? E nós, como o principal exportador líquido de alimentos do mundo, o maior exportador de alimentos líquido do mundo, temos muitos clientes em potencial nessa região que nós temos que trabalhar para atingir cada vez mais. Ouvimos um analista de relações internacionais da Farsul, Renan Rain dos Santos. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo, obrigado pelas essas informações, então, que nós trouxeram essas questões envolvendo a exportação no agronegócio, né, gaúcho, que, segundo o Renan aí, teve um crescimento em volume e também em valores em relação ao mesmo período do ano passado, um bom crescimento. Bom, são 9h32, eu vou um rápido intervalo comercial, já retorno com a sequência.